Seja bem-vindo e tens então a palavra para fazer a sessão de abertura deste evento. Bom, obrigadinho. Para dizer a verdade, eu contava até que fosse uma, uma sessão privada, não é? Que não fosse assim uma transmissão em direto, mas tudo bem. Senão teria feito como a Gurgel ou como o Hitler, que se prepararam tanto, estão todos bem, como se diz em Moçambique, não sei se diz em Angola, estão bem tunados, né? Tudo bem, o que é que eu posso dizer? Bem, estou aqui, na verdade, não tenho nenhuma lição a dar a ninguém. O que eu vim, tenho interesse, estou ansioso em aprender e sei que vai ser uma lição, uma aula interessantíssima. Ah, o que posso partilhar aqui convosco é que, de fato, o que, para o caso de Moçambique e o caso de Angola em particular, bom, falantes de português, mas se fosse para falar um bocadinho da África, daqui da África Austral, diria que o nosso caso não é diferente do Zimbábue, por exemplo, que não é tão diferente, talvez não tanto, mas talvez um pouco a África do Sul, mas sobretudo Angola, Moçambique, Zimbábue, estamos mais ou menos com uma fotografia política muito similar. E o que é que posso dizer em relação a isto? O que acontece é que nós temos um forte domínio da chamada mídia tradicional, não é? Esta mídia tradicional, tanto a pública como a privada, em Moçambique, eu sei que em Angola também é a mesma coisa, tenho acompanhado com muito afinco como é que as coisas se desenvolvem na comunicação angolana. Tanto a comunicação, tanto os órgãos, a mídia tradicional pública como a privada, ela está praticamente cooptada pelos os ruling parties, né? Esses partidos, o regime que está no poder em Moçambique, que nós até costumamos brincar, dizer que temos um MPLA da Angola, temos um MPLA de Moçambique e temos uma Frelimo da Angola, né? Então, estão todos eles cooptados pelo regime e significa que há uma grande, há uma necessidade muito grande dos partidos da oposição, mas não só da sociedade civil, das organizações não governamentais, dos movimentos associativos que apresentam opiniões alternativas e que também querem ser muito fiéis a um pensamento próprio, a um pensamento crítico. Significa que não tem espaço, tanto na mídia privada como na mídia pública, não tem espaço para a sua intervenção, para se expressarem livremente. E isso significa que a nossa alternativa é a comunicação digital, né? Digamos assim, de uma forma geral, é a comunicação digital, né? E eu penso que o futuro da comunicação política, o futuro da campanha política, o futuro do marketing político em Moçambique, em Angola, passa necessariamente pela comunicação digital. E isso é tão verdade que eu vou passar aqui um dado, estou aqui a partilhar alguns tópicos, né? Não estou para. Isto não é nenhuma lição, nem nenhuma oração preliminar de sapiência, apenas partilha de dados ocasionais, né, que estou aqui a fazer. É por isso que uma das questões extremamente importantes, e havia uma ideia preconcebida em Moçambique, que acredito que em Angola também deve ser a mesma coisa, que se dizia que, bom, segundo as estatísticas do Instituto Nacional de Comunicações, que é o órgão regulador das comunicações em Moçambique, diz que em Moçambique existem mais ou menos cerca de 14 milhões de telemóveis, não é? Mas das pessoas que têm telemóveis, só 6 milhões de telemóveis é que têm uma conta nas plataformas digitais. Portanto, estamos mais ou menos 6 milhões do Facebook.
E agora há uma rede que está a crescer muito, que é o TikTok, não é? Depois do Facebook em Moçambique, está a crescer muito o TikTok. Portanto, e o que acontece? Algumas pessoas pegam nesses dados e dizem o seguinte, dizem que não, olha, para fazer política ainda em Moçambique, os métodos tradicionais é que são os mais válidos, porque ainda temos um desafio muito grande em termos da educação digital, se me permitir um termo, né? Eu sei que, que tecnicamente não está correto, mas é por aí. Mas a minha experiência pessoal, de trabalho do terreno, eu fui notar alguns aspectos extremamente interessantes. E um deles, qual é que foi? Eu estive no exílio durante 3 meses. Tive 3 meses fora do país e eu fazia a coordenação, digamos assim, dos protestos que nós estamos a fazer em Moçambique por via de um telemóvel. De um telemóvel. E a pergunta que muita gente fazia é, bom, como é que as pessoas que estão nas zonas rurais, que esses camponeses que muitas vezes estão em regiões que nem têm eletricidade, não têm, digamos, uma televisão, não têm acesso a jornais, como é que essas pessoas tomam conhecimento, por exemplo, do que o Venâncio diz, por exemplo, numa live no Facebook? Porque as pessoas estão muito a par disso. Então, havia um preconceito. Não, o que essa gente está a fazer é só um pouco nas cidades e tal. Fora das cidades ninguém lhes ouve, porque a maior parte da população em Moçambique está nas zonas rurais. Então, logo, por termos a maior parte da população nas zonas rurais, o tipo de comunicação que nós estamos a usar não vai alcançar essas pessoas. Então, só quem usa a mídia tradicional, não é? A televisão, né? A televisão pública, os jornais e também os que usam, digamos, as estruturas administrativas do Estado, né? Nós temos, por exemplo, em Moçambique, há os chamados os secretários dos bairros e os chefes dos quarteirões, que na verdade são estruturas paralelas que o partido no poder utiliza para fazer ocupar espaço político, entende? Nas regiões onde, de fato, não existe, digamos assim, há um déficit de conhecimento ou déficit de informação, por aí fora. Mas eu notei um aspecto extremamente interessante, é isto que eu queria partilhar convosco, e vou parar por aí, só vou partilhar isto, que eu acho que interessa muito para os moçambicanos e para os angolanos. Eu cheguei numa região que chama-se Mambone. Mambone é um distrito, digamos assim, de uma província do sul de Moçambique, que é Inhambane. Mas é uma zona recôndita. É uma zona recôndita em que não há eletricidade, não há televisão, não há jornais, e viu um conjunto de camponesas, veja só, mulheres, né? Uma coisa curiosa, conforme deve ser sabido, em Moçambique, para além de termos ainda um nível muito elevado de analfabetismo, ele incide maioritariamente sobre as mulheres, né? Então, nós vimos num campo, um vasto campo, um conjunto de mulheres camponesas, né? Camponesas, que não têm acesso à eletricidade, à televisão, aos jornais e que não sabem ler, não sabem escrever. O meu carro ia passando pela estrada e eu fui interrompido por mais de 100 mulheres com as enxadas levantadas ao alto a dizerem que eu tinha que parar ali. Ok, eu parei, disse, não, nós queremos te receber. Eu olhei para elas e comecei a questionar. Só que tudo bem, lá fizemos o nosso festejo e tal, não sei o quê. Eu questionei, olha, vocês não têm eletricidade, não têm telemóveis, não têm jornal, não têm televisão. Onde é que vocês ouviram falar de mim? Então eles disseram que não. Ok, nós não temos televisão, não temos telemóvel, não sabemos ler nem escrever, mas na nossa aldeia temos uma filha nossa que tem uma conta no TikTok. O que isso significa? Que apesar de serem zonas rurais, o que acontece é que muitos dos filhos que vão à escola formal e que têm contacto com a tecnologia
Quando eles regressam às aldeias com o seu telemóvel, o telemóvel daquela menina passa a ser um ponto de contacto para 100 pessoas, 200 pessoas à volta de um telemóvel. Então, aparentemente, pelas estatísticas normais, você vai dizer que aquela aldeia não tem acesso à informação. Mas, por quê? Porque eles não têm telemóveis smarts. Mas há um telemóvel que é partilhado por 100 pessoas, 200 pessoas. E uma das coisas que fazia, que às vezes acontecia quando eu estava no exílio, eu fazia a mobilização, e portanto eu mobilizava, por exemplo, e eu dizia às pessoas que, olha, hoje vou comunicar umas 20 horas. E eu tive o recorde de visualizações em simultâneo em África em 2024, no ano passado, em outubro, no dia 26 de outubro do ano passado, eu atingi o maior recorde de visualizações em simultâneo. Foi 167 mil pessoas a assistirem em simultâneo, não é? Digo, ao vivo, uma live ao vivo, 167 mil pessoas. Lembro-me que nesse dia o único que se aproximava desses números era o cantor nigeriano Burna Boy, que estava a 155 mil, né? O que é que anda à volta disto? É que haviam pessoas que usavam um telemóvel e projetavam a imagem do telemóvel numa parede. E vastas pessoas daquela comunidade que não tinham telemóveis iam se juntar àquele ponto onde havia projeção da imagem na parede, 200 pessoas estavam ali a assistir. E esses dados, as estatísticas oficiais, nunca vão se aperceber delas. E vão fazer sempre uma leitura totalmente deturpada da real capacidade e da real situação da comunicação digital. Porque ela não pode ser feita exclusivamente pelos telemóveis que existem, nem pode ser feita exclusivamente pelas contas de YouTube ou pelas contas de TikTok que existem. Porque nós podemos ter 1.400.000 contas de TikTok, mas as pessoas que têm acesso à informação nessa conta pode ser 10 vezes mais do que isso. Pode ser 10 vezes mais do que isso. Vou dar um último exemplo só para partilhar a experiência. Atenção, não estou a dar aula, só a partilhar uma experiência pessoal, não é? Porque há algumas pessoas que andam com ideias muito deturpadas aqui no nosso país. E eu fui para uma região na zona centro do país, chama-se Chiuta. Portanto, Chiuta há uma província, chama-se Província de Tete. Nós temos 11 províncias, uma das províncias de Moçambique chama-se Província de Tete. É a província do carvão mineral. Aliás, onde trabalhou a Vale brasileira, esteve lá durante uns anos a explorar carvão mineral. Eu fui para um distrito, uma vila, que chama-se Chiuta, num mercado rural. E então, eu cheguei lá, umas senhoras, eu gosto muito das senhoras porque uma coisa curiosa, a mulher sempre foi associada à inteligência emocional, mas a minha experiência política mostra que em termos de cultura cívica e cultura política, pelo menos em Moçambique, a mulher está de longe muito avançada com os homens, mas muito avançada mesmo. Então eu cheguei num mercado rural e vieram umas senhoras ter comigo. Assim, todas elas muito modestas. Disseram, olha, Venâncio, tira-nos uma fotografia aqui contigo. Ok. E eu peguei o telemóvel e tirei a fotografia com elas. E depois eu perguntei, mas olha, como é que estamos a tirar a fotografia, como é que vocês vão ter acesso? Disseram, não, espera aí, um momento. Veio uma senhora e disse, olha, está aqui o número da minha neta. Ela costuma vir ter conosco normalmente uma vez por mês. Então, manda as fotografias para ela. Quando ela vier aqui à aldeia, dentro de 15 dias, ela vai vir nos mostrar as fotografias. Está vendo? Este é um dado extremamente interessante, muito importante. E penso que é um campo a explorar, um potencial muito grande, de usarmos a comunicação digital para chegar até em áreas que, teoricamente, são áreas em que não existem condições materiais
para se fazer a tal chamada comunicação digital. Mas há formas alternativas que ainda não foram estudadas de como é que essa informação chega lá. Não é por acaso que muita gente, de fato, ficava interrogada como é que o Venâncio, que é um jovem cidadino urbano, ele é conhecido nas zonas rurais, quer dizer, ele é conhecido nas zonas mais recônditas do país, sabem quem ele é, conhecem o nome, sabem que ideias é que ele tem, porque ainda não se estudou esse fenômeno. Então, olha, não queria alongar-me muito, como eu disse, apenas queria partilhar uma pequena experiência minha de campo, e também dizer quem puder nos ouvir que temos aqui um campo potencialmente muito bom para explorarmos nos próximos tempos, nos próximos anos, para a comunicação política alternativa, fora daqueles canais oficiais que nós sabemos que a maior parte de nós não tem acesso, não tem possibilidade de lá passar a mensagem, né? Então, muito obrigado pela oportunidade e espero não ter roubado muito do tempo que devia ser dedicado às pessoas que a nossa mana Denisa, que é a nossa oradora principal, e obrigado pelo privilégio também de podermos ter essa aula, e vou ficar aqui bem atento para o que vai a seguir. Ok, muito obrigado, presidente Venâncio Mondlane. Depois desse diagnóstico, a nossa convidada tem agora o espaço todo para você. Então, eu vou sair, o presidente Venâncio também vai sair da tela maior e você vai poder partilhar agora.